Bom, pessoal, hoje a gente vai ver de uma vez por todas quando eu devo utilizar o AGGR nas minhas expressões e quando eu não preciso utilizar, tá? Eu vou explicar aqui a fórmula de um jeito mais detalhado possível, porque eu vi que tem muita gente com dúvida de como que ela funciona, quando deve utilizar, às vezes estão colocando essa fórmula sem precisar, e quando não utilizar, né? Bom, vamos lá. Vou trazer aqui a tabela. Eu tenho aquela minha base de dados de sempre, tá bom? Que é aquela do exemplo, do agrupamento. E como é que a função AGGR funciona? Ela forma uma subtabela, né? Ou forma uma nova tabela onde você pode estar utilizando os números novos que ela gera para poder formar uma expressão, tá bom? Então, por exemplo, vou trazer aqui o campo agrupamento e vou trazer a soma de valores. Então, tenho aqui a medida valores. Tenho o meu agrupamento e tenho a minha soma de valores, tá bom? Dentre essas somas de valores, eu quero encontrar a média, tá, da soma de valores desses agrupamentos. Na tabela, se eu vim aqui colocar uma expressão, né, essa função de totais, vou trazer aqui o AVG, ó, eu tenho 2.492.000, tá? Para mim poder chegar neste número aqui em um KPI, eu preciso utilizar o AGGR, tá? Então vou trazer aqui um KPI. Por quê? Se eu incluir aqui, por exemplo, a média de valor, então vou colocar aqui, ó, valor média. Ó, coloquei a média de valor, deu 498 só, né? 0,4, 498, tá? Por quê? Eu estou pegando a tabela geral, né, que eu coloquei aqui na memória do clique, estou colocando os valores do AGGR e depois fazendo a função de média. Para mim chegar a um valor como este, tá? Eu preciso fazer uma tabela com os dados antes para depois jogar os valores na função média, tá bom? Nesses casos que eu preciso realizar uma tabela com a função antes para chegar no valor de média, eu tenho que utilizar o AGGR. Então aqui a minha dimensão, ó, é agrupamento, tá? E aqui eu tenho a soma de valor. E eu vou jogar o resultado, tá? Essas quatro linhas da soma de valor dentro da função AGGR, entendeu? Eu vou pegar minha tabela, vou criar essa tabela com as quatro linhas, e depois que eu criar essa tabela, com esses resultados, é que eu vou jogar dentro da função AGGR, tá? Então, essa AVG, desculpa, que eu vou jogar dentro da função AVG. É para isso que serve a função AGGR, tá? Então, AGGR, né, agrupamento ou aggregate. Então, a GGR, a dimensão que eu tenho na minha tabela é o agrupamento. Aqui a gente pode colocar vários níveis, tá? Então, se você tiver que fazer uma subtabela com muitos níveis, você coloca os níveis que você quiser aqui. E a minha expressão é a soma de valor. Ou seja, eu vou criar uma tabela com a dimensão agrupamento, com a expressão soma de valor, e depois é que eu vou jogar dentro do AVG, tá? Então, só depois que eu vou jogar aqui dentro do AVG, tá bom? Então, se eu identar aqui para vocês darem uma olhada, funciona assim, ó, tá? Eu vou resolver a função soma dentro de uma tabela com dimensões de agrupamento e depois os resultados eu vou jogar dentro do AVG. Vou dar um aplicar. Ok, ó, agora eu tenho aquele número de média, tá? 2.492.114, ó, 2.492.114, tá? Nesses casos que a gente precisa fazer uma tabela antes, a gente utiliza a função do AGGR. Se não, não é necessário, tá? Um exemplo aqui que utilizaram, que eu vi, o uso da função AGGR, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma soma de valor de todos os agrupamentos. Então, por exemplo, tenho aqui o valor, ó, fiz aqui a soma de valor, tá, dos agrupamentos, então vou trazer o número aqui. Fiz aqui a soma de valor dos agrupamentos, deu 9.968.000.
Se você utilizar a soma dentro do AGGR dessa função, ou seja, eu estou criando uma soma de valor por agrupamento e depois eu estou jogando os valores na soma, eu vou ter esse resultado. Porém, nesse caso, não é necessário que você utilize da função AGGR, tá? Por quê? Isso aqui é uma soma seca, né, de todos os valores que você tem na tabela. Você não tem a necessidade de criar uma subtabela para poder fazer esse resultado, para você poder trazer esse resultado. Então você poderia ter simplesmente colocado aqui, ó, soma de valor, sem o AGGR, que você chega naquele resultado. Tá bom? Você chega naquele resultado e não precisa do AGGR, tá? O AGGR ele é uma função imperformática. Então, quando você poder resolver a sua função sem utilizar essa subtabela, é melhor, tá? Porém, tem casos que você tem o valor que muda dinamicamente com o filtro que você aplica no painel e tem que estar utilizando, não tem jeito, tá? Mas, quando der para você resolver, né, a função de um jeito que o valor não precise ser dinâmico, resolver ou no script ou na expressão direta, melhor, tá bom? Outra dúvida que o pessoal tem sobre o AGGR é em relação a você poder estar inserindo mais dimensões ou colocando na ordem, né, que você precisa colocar e etc. Bom, então eu vou colocar aqui, por exemplo, mais uma dimensão. Vou colocar o setor. Setor. Ó. Legal. Aqui no setor, eu dei a soma de valor, tá? Observe que a soma de valor aqui, ele já trouxe um número totalmente esquisito, né? 623. Para você chegar numa média, então vou voltar aqui e trazer para a média. Para você chegar, deixa eu apagar aqui. Excluir. Para você chegar numa média da soma. Deixa eu colocar aqui, soma de valor. Ok, agora eu vou trazer a média da soma. A média da soma. Não, a média da soma ficou esquisito. É a soma aqui e a média nos valores totais. Função totais, médias. Legal. Agora eu vou trazer aqui a média desses valores. Então, função número. Ó, eu preciso chegar no KPI com 623.028. Como é que eu faço isso? Aí você cria uma subtabela com essas duas dimensões, ó, agrupamento setor, põe a função de soma e depois põe a função de média em cima dessa tabela, tá? Então vamos lá. Vou primeiro criar a tabela, a GGR, as minhas dimensões são agrupamento e setor, e a função é a soma de valor, tá? Soma de valor. E agora, com os resultados da soma de valor, é que eu vou fazer o meu número de média, tá bom? Vou dar um aplicar. Beleza, tenho aqui, ó, 623.028. Isso serve para outras coisas que você precisa descobrir. Por exemplo, eu quero descobrir qual que é o maior agrupamento, o maior setor, né, por agrupamento de todos. Qual que é o valor do maior setor por agrupamento de todos. Então, nessa tabela aqui, por exemplo, a gente colocaria na função de totais aqui, ó, max. Ou seja, o maior agrupamento desses daqui é o titanium laranja, né, que tem um valor de 653.562. Se você quiser trazer isso aqui no AGGR, a gente pode trazer aqui ó, a função max. Tá? Então agora a gente tem aqui ó, a função max, e ele trouxe aqui ó, 653.562, tá bom? Isso para a gente descobrir aqui qual que é o valor, né, máximo do setor por agrupamento. Tudo bem? Existem alguns casos que você precisa classificar em ordem crescente ou decrescente determinada condição, tá bom? Então, você
tem que fazer uma ordem, né, crescente ou decrescente, e trazer essa determinada condição. No momento não vem nenhum exemplo à cabeça, mas eu vou pensar em alguma coisa aqui. Então, por exemplo, a gente tem dois valores. Então, vou trazer aqui dois valores. O agrupamento titânio e o diamante. Então, vou trazer aqui dois valores, ok, titânio e diamante, tá? Então, tem aqui o titânio e diamante e vou trazer aqui na ordem alfabética. Vai. O diamante é o primeiro, o titânio é o segundo, o resultado que eu quero chegar é o primeiro menos o segundo, tá bom? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é para dar um exemplo que você consegue fazer isso em ordem alfabética, tá bom? Então, o primeiro menos o segundo. Vou colocar aqui por agrupamento, ó, tá vendo? A gente tem aqui a soma por agrupamento e o resultado que eu quero é o primeiro menos o segundo. O que significa que o meu agrupamento, para este caso, ele precisa vir na ordem alfabética. Então, vou colocar aqui, ó, text, né? Ele é do tipo texto. Opa. Ele é do tipo texto e tem que ser na ordem crescente. Aí, eu vou colocar aqui, ó, row null. Ou seja, a primeira linha, se essa linha for igual a 1, então o valor é positivo. Se não, ele é negativo, né? Isso que eu falei, o primeiro menos o segundo. Se não, menos soma valor. Ok? E aqui, em vez de max, vou trazer a soma do resultado do primeiro menos o segundo. Ó, deu menos 70 mil, tá vendo? Menos 70 mil, que é o resultado do primeiro menos o segundo. Se eu inverter a classificação, eu consigo inverter a classificação e colocar ela decrescente, né? Opa! Então, colocando ela decrescente, eu vou fazer o titânio menos o diamante. Aí você vê que já fica 70 mil positivo. Tá? Esse aqui é um dos recursos do AGGR. A gente também consegue fazer classificação por resultado de função. Então, por exemplo, a gente consegue colocar esse valor aqui, né, igual soma de valor, como sendo crescente ou decrescente, para você fazer a primeira posição menos o segundo. Tá? Então, vou colocar aqui a classificação pela fórmula, né? Diferença do primeiro menos o segundo. A gente coloca um igual, tá? E a função. Essa função ela vai ser realizada exclusivamente por essa dimensão aqui, tá? Não coloquem duas dimensões para fazer esse tipo de agrupamento. Se você quiser colocar duas dimensões ou mais, você vai ter que mesclar a princípio no script, tá bom? Para poder fazer esse efeito dinamicamente aqui no layout. Bom, colocando aqui, ó, vai ser sempre, tá na decrescente, então vai ser sempre o primeiro menos o segundo, tá? 70 mil, eu posso mudar o filtro. Eu vou estar colocando outro filtro aqui que vai ser sempre o primeiro menos o segundo. Deixa eu colocar, ó, ouro. Ó, o ouro aqui, deixa eu ver se ele vale mais que o diamante. Titânio, não. Mas eu vou deixar então o titânio e o ouro, tá bom? Titânio e o ouro. Ó, o primeiro menos o segundo dá 89 mil, tá bom? Então, nesse caso aqui, deu 89 mil. Vou selecionar outro, diamante e ouro. Então, o primeiro menos o segundo dá 18 mil de diferença. E esses daí são um dos recursos que você consegue utilizar com a GGR, tá? Lembrando, você só utiliza essa função quando precisa fazer isso, né? Tipo, uma tabela antes, né? Quando você precisa fazer uma tabela antes, depois que você faz a tabela antes, você precisa usar desses números aqui, feitos na tabela, para poder realizar um cálculo, tá? Do contrário, você não precisa utilizar a função AGGR. Espero que tenha sido bem claro essa aula aqui. E qualquer dúvida aí que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, que eu vou tentar estar esclarecendo as dúvidas de todo mundo, tá bom? Pessoal, um abraço a todos e muito sucesso, que esse seja o melhor ano aí para todos nós. Valeu!